Bom dia, gente. Hoje a nossa aula vai ser de história, tá? Nós estamos estudando sobre o início, né? O início do descobrimento, o início dos processos que chegaram até o descobrimento do Brasil, conforme a nossa história. A gente viu a busca das especiarias, o Tratado de Tordesilhas, a divisão, né, que aconteceu entre o espanhol e os portugueses. E agora a gente vai ver os primeiros contatos com os indígenas quando os portugueses chegaram. Esse primeiro contato foi um contato muito estranho, tá? Tanto para os portugueses quanto para os indígenas. Por quê? Demanda uma cultura diferente, demanda ações diferentes. Então, os portugueses tinham suas culturas e os indígenas tinham também as suas culturas. Então, eram culturas totalmente diferentes. Os portugueses vestidos, né, com aquelas roupas pesadas e tal, muita prata, né, muitas bugigangas, que é o que eles chamavam na época. E os indígenas já voltado mais à natureza, a questão de plantas, o corpo pintado. Então, tudo isso era muito diferente. Os portugueses, quando eles chegaram logo no Brasil, percebeu, né, a quantidade de terras e a quantidade de riqueza que aquela terra tinha e que os indígenas não tinham noção, né? Então ele já chegou, mas da mesma forma que eles faziam com outros lugares, né? Ele sempre tentou negociar, né? Eu te dou, você me dá isso, eu te dou eu te dou isso. Sempre foi dessa forma. Mesmo os indígenas não entendendo essa forma, essa troca, eles também agiram assim com os indígenas. Quando eles perceberam que os indígenas não tinham noção do que estavam fazendo, aí que começou a exploração, ao ponto dos indígenas não terem nenhum direito de escolha. Mas no início, quando eles começaram a explorar o pau-brasil, eles começaram a praticar o comércio chamado escambo. Esse tipo de comércio era um tipo de comércio de troca, que eles já faziam com outros lugares, mas com os indígenas, quando a princípio, ele fez tipo um teste, né? Percebeu que os indígenas não tinham noção, então vamos fazer aqui de uma forma mais tranquila para esses. Então, eles começaram a oferecer os seus produtos, né, os seus objetos, que era espelho, era pentes, facas, em troca de explorar o pau-brasil, tá? Então, como os indígenas não tinham, né, nunca visto isso, então para eles era algo muito novo, então eles adoraram, né? Acharam que isso era bom. Depois eles perceberam que não ia fazer muito bem para eles nem para a natureza. Então, os portugueses, quando chegaram ao Brasil, eles estavam interessados em ficar com as terras. Eles queriam, de qualquer forma, ficar com as terras. Então, aquele indígena, aquele grupo de índio que fizesse algo para prejudicar isso, aconteceu o extermínio. Muitos indígenas morreram tanto de uma forma através da guerra, através, né, da luta, porque os indígenas eles não tinham armas, as mesmas armas dos portugueses, então não morreu portugueses, morreram, mas não na mesma quantidade que os indígenas, né? Eles não tinham as mesmas, tinham talvez a mesma uma força maior, né, devido à morada na natureza, mas as armas dos portugueses tinham mais potência. Então, morreram muitos índios, não só nessa parte da guerra com as armas, como também com as doenças, né? Os portugueses tinham muita doença de vários tipos, e foi aquelas doenças contaminosas ao ponto de levar para os índios, e eles não tinham, né, essa questão de medicação, tudo deles era muito natural, tudo deles era muito da natureza, as folhas, chá, então não encontrava a cura e dessa forma foram morrendo esses índios. A relação dos indígenas com a natureza sempre foi muito forte, né? Eles utilizavam tudo da natureza, respeitando sempre o meio ambiente. Eles jamais queriam prejudicar o ambiente. Então, tudo que eles faziam era de uma forma que não
perdesse, né? Não perdesse a essência da natureza. Até hoje, os grupos indígenas que existem, né, em alguns estados, eles sempre querem permanecer a essência da natureza, não destruindo essa natureza, permanecer que o ambiente continue sendo renovado sempre. Ele sempre fez, como a gente já sabe, né? Plantavam, caçavam, construíam canoas, arcos, flechas, com materiais encontrados na natureza. Mas todo aquele tipo de material que pode ser renovado pela própria natureza, que a natureza não ia ficar em falta. Os indígenas tinham um forte artesanato de palha, né? Então, era tudo muito rede, era cesto, era tudo muito voltado com a palha. Além do artesanato, além desse cuidado que eles tinham com o ambiente, tinha a questão também da alimentação, né? Que eles mesmos faziam a plantação deles, que chamava uma plantação diferenciada, que é aquela plantação que eles faziam para o próprio consumo deles e para o consumo de outras tribos indígenas. Então, eles sempre fizeram a plantação de batata doce, né? Eles gostavam muito dessa questão da mandioca, abóbora. Então, sempre fizeram essa plantação deles. O plantio dos indígenas era chamado de coivara, tá? Que eles arrancavam das árvores e queimavam o mato para plantar. Arrancava e queimava o mato para plantar. Eles não tinham aquele processo de fazer capinar, eles queimavam mesmo. Com essa queimada, desgastavam a terra, né? E aí as tribos tinham que estar sempre mudando, porque não tinha como eles fazerem novamente a plantação e até morar naquele ambiente. Então, hoje, a gente viu essa relação do indígena com os portugueses no primeiro momento, né? Reforçando já o que a gente conhece sobre o artesanato, sobre as plantações, sobre o que os indígenas gostam de fazer. Após a leitura, no livro de história, esse assunto tem a partir da página 72, 73 e 74, e aí tem as questões 75 e 76 para responder, ok? No caderno eu vou pedir para fazer uma pequena pesquisa de como era antes a técnica agrícola, né, de caça e pesca dos indígenas, né, e com o avanço hoje, como é que eles fazem essa pesca e essa caça, né? Elas ainda são utilizadas, né, como era antes e como é hoje, tá? Então, hoje foi a nossa aula de história.